Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo ou nos escutando. Sejam todos bem-vindos ao Podeng e a Ceia, segunda temporada. O podcast que é voltado ao mundo da engenharia, que é uma colaboração do CREA de Minas Gerais e da ACEA, que é a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Andradas. E hoje o tema é muito legal, para poder falar um pouquinho sobre cidades inteligentes, sustentáveis e humanas. Eu estou recebendo aqui a Juliana Dinardim. Normalmente eu gosto que a pessoa se apresenta, mas ela tem um currículo tão bacana que eu vou contar para vocês. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos e é docente nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica da PUC Minas, no campus daqui de Poços de Caldas, desde 2012. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Eu vou te chamar de Ju, que é para ficar mais íntimo. Tá ótimo. Todo mundo me chama de Ju. Ah, então tá bom. Eu agradeço o convite. E aos engenheiros entusiastas, e a gente estava conversando antes, e a gente está falando assim, pô, só para engenheiros esse podcast, e aí a gente chegou a uma conclusão muito importante, que não é somente para engenheiros, mas para todas as pessoas que precisam saber deste tema, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, sustentáveis e humanas. E aí, puxando aqui, a gente começa a entender o tanto de, por exemplo, de trabalhos que a Câmara Municipal das cidades, elas desenvolvem em cima desse tema, e gasta-se muito dinheiro em cima desse tema. Então, acredito que é um podcast bem legal para que todo mundo possa saber sobre o assunto. Com certeza, é um tema abrangente, relativamente novo, quando a gente fala de planejamento urbano, e é um tema de interesse de toda a população. Todos nós vivenciamos a cidade, somos impactados, né, por ela, pelas ações que acontecem nela. Então, é de interesse, eu acho, geral, realmente. Então, bacana. Só coloca seu microfone aqui um pouquinho mais perto, para todo mundo te escutar. Aí, Ju, vamos começar com uma pergunta primeiro. Que cargas d'água são cidades inteligentes? Ou Smart City, que são as mais... que é um nome mais chique, né? Bom, o conceito, se nós buscarmos na bibliografia, são múltiplos, né? Eu costumo falar ali, tomar como referência, né, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e também as NBRs, né, que norteiam esse tema, esse assunto. Então, basicamente, é quando a gente pensa no crescimento, desenvolvimento de uma cidade, levando em consideração os aspectos de sustentabilidade, então, quando a gente pensa no viés ambiental, social e econômico, e tendo como suporte ferramentas de tecnologia, de comunicação e de informação. Então, é uma possibilidade de a gente pensar em serviços urbanos, pensar em gestão que aconteça de maneira mais inteligente e que impacte positivamente a vida da população. Então, a gente poderia pensar que o objetivo final é uma maior qualidade de vida para a população, né? Então, ela realmente está nesse ponto focal. Não tem como a gente falar de cidades inteligentes sem ter, né, como horizonte realmente a melhoria da qualidade de vida. E não é só a melhoria da qualidade de vida, mas é a economia também. Sim. Esse é um dos princípios para ter uma cidade inteligente. Sim, a gente não tem como falar de cidades inteligentes sem falar de sustentabilidade. Eu entendo que cidades inteligentes, elas são, na verdade, um possível caminho para a gente conseguir construir, ter cidades mais sustentáveis. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, cidades mais sustentáveis, a gente fala realmente dessas três esferas: economia, o social e o meio ambiente. Um ponto que a gente discute muito é a questão da preservação do meio ambiente, dos recursos que são cada vez mais escassos. A questão social muitas vezes é deixada de lado nesse planejamento, nesse pensar a cidade. Muitas vezes a população ela está à parte desse processo, ela não está inserida nesse processo. E do ponto de vista econômico, é
fundamental a gente pensar em como essa população pode ter realmente maior acesso a emprego, a renda, capacitação, né? A gente fala muito no contexto de cidades inteligentes, a gente fala muito do letramento digital. Não adianta você dar uma ferramenta que as pessoas não saibam utilizar. Exatamente. Então, ou que elas não saibam que exista. Exatamente. E eu não posso propor meios tecnológicos sem saber qual que é o público que eu vou atingir com esses meios tecnológicos. E se esse público está preparado ou não para compreender, utilizar e principalmente criticamente, né, essas tecnologias. Então, se pensar nesse contexto tecnológico como uma ferramenta para realmente possibilitar melhorias no meio urbano, até mesmo porque algumas projeções da ONU já mostram que 70% da população mundial até 2050 vai viver no meio urbano. E a pergunta que fica é, nossas cidades como é que estão essas pessoas vão morar? A gente vê muito isso. Porque assim, ó, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, eu ando vendo um movimento, principalmente, por exemplo, de deputados que tem isso na pasta deles, né? Tem como projeto que vem trazendo isso para as cidades. Então a gente tem aqui em Poços de Caldas, por exemplo, teve um deputado que veio para cá para poder instalar cidades inteligentes. Só que olhando a respeito, a gente vê, por exemplo, que o pessoal, algumas cidades que eu acho que ainda não entendem sobre o assunto, vem falar que cidades inteligentes, por exemplo, é só trocar as lâmpadas amarelas por lâmpadas de LED, por lâmpadas frias. Ou senão tirar os fios de cima do poste e deixar todos enterrados. E na verdade, você falando, é um assunto muito mais amplo do que a gente pode imaginar, que impacta não só a vida de quem vai construir essas casas, esses prédios, essas cidades, no caso que são o pessoal da engenharia, arquitetura, mas a própria população que vai usufruir disso tudo. Então, é um assunto que é enorme. Então, vocês se preparem que nós vamos ficar aqui um tempãozão batendo papo sobre isso. E aí, a gente falando sobre cidades inteligentes, então, a gente pensa muito... Nossa, dá para pensar tanta coisa. Vamos separar, então, por bloquinhos, que eu acho que vai ficar mais interessante. Cidades inteligentes, ela entra, então, dentro de construções inteligentes. Então, vamos pensar assim, por exemplo, a pessoa que ela está construindo uma casa agora. A pessoa vai construir uma casa agora. Hoje, você tem tecnologias que não existiam atrás. Então, por exemplo, sua própria geração de energia elétrica. Você tem captação, por exemplo, de água da chuva para reutilização em jardinagem ou nas descargas, o armazenamento dessa água. Você tem aqueles blocos que são feitos de pneu, material de descarte. Que é material de descarte. Isso tudo entra também dentro de um projeto de cidade inteligente? Entra, e daí a gente poderia pensar nessa abordagem local, né? Nessas iniciativas numa microescala, a gente poderia falar assim. Que num contexto geral diz respeito à forma como as pessoas moram, como elas utilizam o espaço e a abordagem da questão, principalmente da moradia, passa também dentro desse contexto de cidades inteligentes. Então, saber como as pessoas moram, onde elas moram também está inserido nesse contexto, mas seria, digamos, uma pequena parte desse grande universo. Porque se você fala que você tem essas possibilidades para construções de casas, então, assim, teoricamente, as prefeituras também poderiam utilizar esse mesmo tipo de construção sustentável para os prédios públicos, por exemplo. Sim, algumas cidades já têm estudado, né, a possibilidade, por exemplo, da implantação de grandes fazendas, né, com painéis que possam captar, né, essa luz solar e depois ter a conversão ali e resultar em energia elétrica, né, justamente para abastecer os prédios públicos, para que a gente possa ter fontes renováveis de energia abastecendo esses edifícios e, com isso, consequentemente,
diminuindo, né, ou muitas vezes que existe até uma sobrecarga no sistema, né? Então, quando a gente pensa nessas iniciativas voltadas para as edificações, elas têm uma ação direta também quando a gente fala do ponto de vista da sustentabilidade, porque se eu tenho um edifício que ele vai consumir menos energia e muitas vezes ele já produz a própria energia, eu estou atuando diretamente num dos pontos principais, que é tentar reduzir o máximo possível de impactos ambientais, pensar na preservação dos recursos e sem contar do ponto de vista financeiro, né, econômico. Então é uma grande cadeia quando a gente pensa em todo esse sistema. Eu acho que o maior pensamento que gera em cima de cidades inteligentes é justamente quanto isso vai economizar para cofres públicos. Só que aí você fica pensando, por exemplo, em cidades como vamos pegar cidades que têm valores históricos. Vamos pegar ali Ouro Preto. Uhum. Ouro Preto, você tem muitas ruas, por exemplo, que ainda são de pedras porque elas foram tombadas historicamente. Uhum. Você tem muitos prédios que não podem passar, né? Eu também acho que nem deveriam passar por uma modernização, porque ele guarda a nossa história. Só que aí você pega cidades que são planejadas, por exemplo, mesmo que seja há muitos anos atrás, quando você nem falava disso, vamos pegar Brasília, mas que foram cidades projetadas, eu imagino que a maior dificuldade é pegar tudo isso que tem nesse desenvolvimento para trazer essas cidades inteligentes e poder se adaptar a esses espaços. Este seria o maior desafio? É um dos maiores, porque a ideia é sempre, quando a gente visualiza essas referências, até mesmo cidades europeias que já despontam como referência em termos de cidades inteligentes, nós temos cidades brasileiras também que figuram nesses rankings. A gente sempre tem que ter como, digamos, como norte a ideia, mas sempre trabalhar com as condições locais. Não adianta eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma solução que eu achei interessante. Eu tenho outro contexto social, muitas vezes eu tenho outro contexto ambiental, eu tenho outro contexto econômico. Então, as soluções, elas sempre têm que ser pensadas na realidade local. E daí eu posso estar falando de um edifício que eu preciso preservar, eu posso estar falando na questão de um bairro, eu posso falar da cidade como um ambiente maior, mas é sempre essa ideia, que essas referências que muitas vezes a gente visualiza acontecendo em outras cidades, que a gente tenha, na verdade, uma capacidade de senso crítico, de olhar a solução, entender como que ela funciona e se de repente, em alguma escala, ela pode ser replicável para o meu contexto. E daí isso é fundamental, esse diagnóstico local, esses dados locais que vão me dar subsídio para pensar nessas soluções realmente pautadas para um contexto específico, né? Muitas vezes a gente não tem esses dados e até uma falha muitas vezes que a gente vê no planejamento, a ausência de dados. Porque assim, existe um projeto de cidades inteligentes, existe, por exemplo, uma listagem de tudo que você pode fazer dentro daquela cidade para torná-la mais inteligente? Na verdade, não existe essa listagem. O que a gente tem e que pode funcionar como um norteador são as NBRs. Nós temos, eu vou citar duas assim principais que contribuem muito, que é a NBR 37122, que ela traz indicadores para cidades inteligentes, e a NBR 37123, que traz indicadores para cidades resilientes, que é até um tema que a gente tem ouvido falar nos últimos anos, principalmente com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em que essas cidades foram reconstruídas. E quanto as nossas cidades estão preparadas para passar por esses eventos adversos,
suportarem esses eventos adversos e se recuperarem, né? Que daí o termo que a gente ouve falar muito, resiliência, né? Diversas áreas do conhecimento, isso é trazido também para o contexto urbano. Então, essas normas, elas trazem esses indicadores que, de certa forma, na própria abordagem, na tentativa de captar esses dados, você já pode descobrir lacunas que a sua cidade não está atendendo, né? Então, os indicadores, eles podem realmente ser um norte para aquelas cidades que realmente querem traçar esse caminho de um paradigma mesmo de cidades inteligentes ou cidades resilientes, visando o crescimento sustentável. Dá um exemplo para mim do Brasil, uma cidade que tem esse selo de cidade inteligente. Certificada, São José dos Campos. São José dos Campos. Olha, é uma cidade grande. O que ela tem para ganhar esse selo? Ela, na verdade, tem vários aspectos. Eu vou citar alguns, assim, de soluções. Ela tem um centro integrado de segurança, em que, por exemplo, câmeras no meio urbano, posicionadas nas vias, elas vão captar esses dados. Essas câmeras, inclusive, contam com reconhecimento facial. E esses dados vão para um banco de dados, né, em que esse centro recebe esses dados, armazena, e daí esses dados podem ser utilizados para fins de planejamento urbano e também para a questão de segurança pública. Isso é muito legal e isso tem falado bastante. Esse podcast ele vai chegar, acho que no Brasil inteiro, mas se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, aqui em Poços de Caldas, que é sul de Minas Gerais, esse é um trabalho que a Câmara tem feito junto com as forças de segurança para que a gente possa colocá-las todas dentro de um mesmo lugar e justamente para que a gente possa ter esse monitoramento e essa conversa entre as forças de segurança. E aí, leiga no assunto, você olha, por exemplo, esse monte de reportagens e fala, para que todas as forças fiquem no mesmo lugar. E aí o pessoal fica assim, mas acho que é às vezes para economizar espaço e na verdade não, é sempre dentro de algo maior, que no caso seria auxiliar não só essas câmeras, mas conseguir trazer essas tecnologias para dentro da cidade, porque eu acredito que certos tipos de tecnologia você só consegue trazer com um incentivo fiscal do governo, por exemplo, se essa cidade ela já segue esse tipo de norma. Então, vamos supor, o governo tem um incentivo para colocar essas câmeras nas cidades, trazer essa tecnologia de reconhecimento facial. Ou mesmo algumas tecnologias que você tem, por exemplo, de segurança, quando uma pessoa que tem uma tornozeleira eletrônica passa perto e aí apita em algum lugar e tal. E aí, se essa cidade possui já regulamentado, por exemplo, esse centro de segurança, com todas as forças de segurança ali, então é muito mais fácil dela receber, por exemplo, um incentivo. De trazer esse tipo de tecnologia. Na verdade, acho que é um investimento que tem que acontecer em várias esferas, né? Desde o ponto de vista municipal, né? Principalmente porque a cidade ela vai ser impactada num primeiro momento com a questão, por exemplo, de redução de índice de criminalidade, resolução realmente de casos, né? Então, a cidade ela realmente vai ter esse aporte maior. Porque se você for parar para pensar, a gente fala de cidades inteligentes, aí o pessoal já vem falando da troca, eu falo da troca de luz porque eu vejo isso em várias prefeituras, né? E aí a gente já foi para um lado falando sobre segurança pública. Olha como é que o tema ele é muito mais profundo e ele é de muito mais interesse da população. E eu falo desse tipo de incentivo porque, por exemplo, eu morava numa cidade que ela recebia um selo, era de outro estado, que era o selo verde.
que era principalmente se a cidade ela trabalhava com aterro sanitário. Foi logo quando foi saindo de lixão para virar aterro sanitário. Então você tinha um incentivo que se aquela cidade tivesse um selo verde, ela receberia mais incentivos governamentais, então mais dinheiro para projetos, esse tipo de coisa. Por isso que eu te perguntei se trazer isso para a cidade, se você tem automaticamente mais esse tipo de incentivo. Automaticamente não vejo esse processo acontecendo de maneira automática, realmente, mas eu vejo que, na verdade, acaba sendo um atrativo para algo que a gente poderia chamar de marketing da cidade. No sentido de que as cidades mais seguras, né, elas tenderão, não estou falando isso subjetivamente, né? Tenderão talvez a atrair mais empresas, mais investimentos. Então, de certa forma, contribui positivamente para a propaganda da cidade. Porque a gente sabe que muitas vezes as cidades competem entre si para atrair uma indústria, uma empresa, né? Ou vem morar aqui, exatamente, né? Os rankings mostram, né? Todos os anos a gente vê divulgados, né? Rankings, as cidades brasileiras com maior qualidade de vida para se viver e, querendo ou não, esse marketing acaba sendo uma fonte de atração, muitas vezes, de empresas, de setores econômicos e financeiros que venham investir na cidade. Entendi. Então, isso realmente, a cidade caminhando nesse sentido de se estabelecer enquanto referência como cidade inteligente pode ser, sim, uma atração, né, um fator de atração ali perante outras cidades do contexto local ou regional. Entendi. O que mais que São José tem? Também tem telemedicina, né, serviço de telemedicina. A linha verde, em que os veículos do transporte coletivo, a ideia é que 100% da frota seja utilizada, até esse ano seja elétrica. Isso é interessante. Então, na verdade, além de um incentivo ao uso do transporte coletivo, esse transporte coletivo também ser menos poluente, e né? sai uma fonte muito menos mais poluente. Barato. Exatamente. E aí você reduz o valor para a população. Eu tô achando... É uma cadeia, na verdade, né? Porque o benefício mesmo, ele é revertido para a população de diversas formas. Então, você falou, por exemplo, das câmeras, então você tem uma cidade mais segura. Uma cidade mais segura atrai mais empresas, atrai mais investimento, atrai, às vezes, pessoas que têm mais condição financeira para se morar nessa cidade. Automaticamente, você tem um giro maior de dinheiro ali dentro. Gera mais empregos, as pessoas são, às vezes, mais bem pagas, né? Quando você fala, por exemplo, sobre o transporte ser elétrico, isso gera uma redução, por exemplo, num custo de uma passagem para aquela pessoa. Automaticamente, se você tem menos custo com passagem, te sobra mais do teu salário. As empresas precisam pagar menos vale transporte, por exemplo. Então, assim, é uma cadeia de que uma atitude tomada aqui por uma norma, por uma coisa, ela vai gerando diversos tipos de benefícios ali para frente. A gente tem que sempre ver a sustentabilidade com esse conceito da transversalidade. Uma ação, ela não tem impacto apenas, né, se a gente imaginar uma cadeia de impactos, né, ela acaba atingindo várias esferas. E nesse aspecto também, né, de segurança, né, muitas vezes é o que se questiona, né, se coloca, quero mais segurança, então é uma possibilidade de você também ter forças diferentes atuando com dados concretos. Eu acho que esse é um avanço realmente quando a gente pensa nessas tecnologias, Big Data, você ter um conjunto de dados que você
utiliza esses dados para fazer análises mais assertivas e, consequentemente, ter ações, projetos, planos também mais assertivos. Muitas vezes esses dados não estão à mão para se transformar, por exemplo, uma política pública para melhorar o acesso a emprego, para melhorar o acesso à renda. Então, todos esses dados, eles podem ser trabalhados, eles podem virar essa fonte de estudos para realmente se ter ações mais efetivas, que sair daquele achismo, muitas vezes, que a gente vê em termos de gestão. Mas aí você está falando das pessoas entenderem quanto de dado eu consigo gerar, quem vai fazer coletar esses dados, quem vai minerar esses dados e vai distribuir para tomadas de decisões. Aí o buraco eu acho que é um pouquinho mais embaixo. É porque, claro, tem a questão da proteção dos dados, né? Então, é claro que tudo isso tem um arcabouço legal para acontecer, né? De maneira legal. Mas são dados que vão gerar ali, por exemplo, fluxo de pessoas, quantos carros passam nessa via nos horários de pico. Você tem por exemplo, se você tiver esse dado, você consegue identificar se eu preciso aumentar a via, se eu preciso fazer igual São Paulo, que eu preciso fazer rodízio, ou se eu tenho que mexer, por exemplo, no tempo do semáforo. Exatamente. Hoje em dia, a questão da semaforização inteligente, ela tem sido amplamente utilizada, ou seja, o tempo, né, do semáforo, ele varia em função do fluxo. Do fluxo de carro. Então, se você consegue antever, né, possíveis congestionamentos, essa mudança da temporização já acontece para que isso não resulte num congestionamento, para que eu não tenha um congestionamento. Mas eu já tenho semáforos que conseguem sozinhos prever isso, não tem? Na verdade, eles contam ali com sensores, eles já têm um tempo de resposta rápido, no sentido de que já tem uma tecnologia associada a eles que permite, né? Então, essa gestão ali, hoje em dia a gente não discute muito, do ponto de vista sustentável, o aumento do sistema viário. Porque, na verdade, até quando a gente vai ficar aumentando faixas e mais faixas? O meio urbano, ele é limitado, o espaço físico é limitado. Então, a gente tem que muitas vezes pensar em outras alternativas complementares em que eu possa ter um resultado positivo. Então, por exemplo, quando eu penso na questão do congestionamento, que é algo que as cidades brasileiras têm enfrentado numa escala significativa, mas isso diz respeito muito à questão de como as nossas cidades, elas se organizam, como que elas crescem, como elas se organizam. É porque ninguém se prepara para um crescimento. Ninguém imaginou que a gente poderia chegar aonde chegamos hoje. Se você pegar fotos antigas daqui, por exemplo, da cidade, e eu estou falando de fotos, por exemplo, da década de 40, 50, nós estamos falando de 60 anos atrás. Você olha, a cidade ia até 40 anos atrás, mais ou menos, ela ia até o começo da avenida. Hoje, do começo da João Pinheiro para lá, você tem o dobro de cidade. Então, assim, ninguém imaginaria que chegaríamos a esse ponto, que teríamos tantos carros, por exemplo, que teríamos tantos transportes. E aí eu acho que uma coisa que o Brasil faz, né, nessa parte de mobilidade urbana, muito diferente de países desenvolvidos que deveriam, pegou de lá e trouxe para cá e não utilizou, por exemplo, você trabalhar em cima de ferrovias, hidrovias, todos os modais de transporte, que existia, né? E a gente pegou e foi abandonando. E aí eu falo assim, você pega, por exemplo, você vai para Florianópolis, você vai descer a 101 ali. Pega ali em Itajaí, Balneário Camboriú, você não anda mais. Você fica horas. E não é porque
teve algum acidente? É porque tem um fluxo muito grande de carros e as pessoas não andam. Então, como é que você vai fazer? Você vai construir outra rodovia para passar por você cima? vai sempre ir ampliando esse sistema Como é que você vai viário. fazer? E aí você tem que ficar prevendo que, assim, por exemplo, quanto mais carros que as pessoas vão ter? Antigamente você tinha um carro por família. Hoje, cada pessoa da família tem um carro. Então você chega em casa, mora 4 pessoas, tem 4 carros na garagem. Cada um anda com o seu. E daí não há espaço físico Não, porque as suficiente para cidades isso. foram construídas aqui. A gente fala de Brasil, mas a cidade mais antiga do Brasil tem 500 anos. Se você falar sobre Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades que têm a idade do descobrimento do Brasil. Mas se você for pensar, por exemplo, no que cidades fora do Brasil, em outros países têm feito, a gente está falando, por exemplo, de que tipo de cidade? Dá um exemplo de uma cidade lá A gente fora. está falando, por exemplo, de Barcelona. Barcelona tem mais de 2000 anos. O que a gente consegue, mas a Barcelona que a gente vê hoje é a Barcelona que foi projetada por Cerdá, isso no final do século XIX. Então, um pouco mais ali de 100 anos, né, se a gente for pensar. E o que ela traz? Né? Por que a gente faz? Eu acho que a pergunta principal que a gente tem que se fazer é: por que nós fazemos tantos deslocamentos? O que nos direciona para os lugares? É porque a gente quer acessar normalmente um comércio, um serviço, algo do tipo, e trabalho, né? Essa questão. Quando a gente pensa que a grande parte das cidades brasileiras, elas crescem horizontalmente, ou seja, esse crescimento em que a malha urbana vai se estendendo para as bordas, vai realmente um padrão horizontal, Barcelona, ela tem uma densidade muito interessante quando a gente começa a estudar, porque é o que a gente chamaria ali de uma cidade compacta, quando a gente pega o número de pessoas por uma determinada área do território, a gente chega ali num número que seria interessante em termos de densidade. Então, nesse sentido, quando a gente faz essa conta para os padrões das cidades brasileiras, a nossa densidade cai. É porque a gente tem mais espaço. E esse mais espaço, até quando a gente vai crescer horizontal, que conta que a gente está pagando por esse crescimento horizontal? No sentido de vou cada vez mais crescendo para as bordas, e olha os trajetos que eu preciso fazer para acessar trabalho, para acessar os serviços que eu utilizo no dia a dia. Eu preciso ir numa unidade de atendimento, né, de saúde. Porque se você for parar para pensar, uma cidade que é muito grande horizontalmente, você vai precisar ter muito mais distribuição, por exemplo, de postos de saúde, porque você precisa de mais, quanto mais bairros você vai criando, mais unidades. Exatamente, e essa conta, mais escolas, conta vai tendo que ser paga, né? Quando a gente pensa nos serviços públicos, quando a gente pensa em manutenção das vias, né? É uma conta que realmente ela vai ficando muito cara, porque quando você contabiliza essa infraestrutura e divide pelo número de pessoas do território, o valor fica alto. Se eu tiver mais pessoas numa mesma unidade de território, essa conta vai ser dividida por mais gente, né? Então, a gente tem que passar a rever o nosso modelo de crescimento. Não são só as ações nesse sentido de tecnologia, eu também tenho que começar a pensar como que as cidades estão crescendo, como eu posso ter outras ações para que esse padrão de crescimento horizontal seja diminuído, e isso diz respeito à legislação, ao uso do solo, até a tentar incentivar a criar subcentros em que as pessoas não precisem a todo instante estar se deslocando para o centro da cidade para acessar alguns serviços. Então, passa por fomentar, por incentivar muitas vezes comércios locais, para que esses bairros, eu vou dotando eles de serviços, comércio, exatamente, de infraestrutura, para que os meus deslocamentos diminuam.
E por que você acha que, por exemplo, eu fiquei um mês em Londres, voltei tem uns dias, e diferente de algumas outras cidades que a gente passeia, Londres tem muito isso. Então você tem os bairros, e os bairros eles possuem seus próprios centros, e são centros excelentes. Supermercado grandes, restaurantes, Lojas. lanchonetes, lojas de departamento. São mini cidadezinhas, Uhum. mas cheias de recursos. Tanto que, assim, ninguém vai no supermercado, ninguém sai daqui, vai no supermercado, anda ali 5, 6, 7 quilômetros para ir num outro supermercado. Todo mundo faz ali. E é um modelo que existe eu falo de Londres tem 2.200 anos, né? Então, são cidades que têm... Por que esse modelo que todo mundo via lá fora não foi replicado aqui? Porque se você for parar para pensar, realmente, a gente tem, por exemplo, como que uma cidade cresce? A maioria das cidades, né? Ela tem uma igreja central e a cidade cresce em volta dessa igreja. Então, né, é fato. E aí, normalmente, onde fica essa igreja é o centro da cidade. Então, você comporta o maior número de lojas, né? E a gente fala, por exemplo, aqui em Minas, a gente fala, vou ali no centro, né? Por que foi desenvolvido este modelo no Brasil e a gente não trouxe esses modelos europeus para cá? Na verdade, diz respeito muito a como o mercado imobiliário ditou, né, muitas vezes a questão do próprio planejamento urbano. Detentores de terras nas franjas da cidade, nas bordas, lá é mais barato para abrir um loteamento, então eu pago mais barato por essa terra, e daí eu faço com que a malha viária chegue até lá, né? Porque eu vou, de certa forma, me beneficiar com isso. Eu acho que também tem muitas questões políticas envolvidas nesse processo, né, de crescimento horizontal. As próprias periferias, né, a população de baixa renda sempre sendo empurrada para as periferias, quando na verdade muitas vezes a gente tem muitos lotes vazios no centro. Tem mesmo. Então por que a gente cresce tanto para a periferia se a gente tem tanto espaço vazio no centro? Né? Então isso diz muito a questões sociais, realmente. O Brasil é um país de muitas desigualdades sociais, e isso, de certa forma, às vezes é potencializado por alguns agentes produtores do espaço, né, do espaço urbano. Então, agora, o que a gente está começando talvez ter uma reflexão um pouco maior é realmente de verificar o que os estudiosos já apontam há muitos anos, os planejadores, que esse modelo de cidade é insustentável, que ele gera muitos gastos para o poder público, que ele gera gastos que muitas vezes não são contabilizados quanto tempo de vida que o trabalhador perde no seu deslocamento. É tempo que ele deixa de estar com a família por estar fazendo grande deslocamento para ir para o trabalho, né? Então, acho que a gente talvez, eu quero acreditar, que a gente caminhe para uma reflexão mais nesse sentido. Que tudo que a gente discute hoje, desses novos paradigmas de cidade, que a gente discuta esses problemas nossos lá da origem, do cerne, né? Que é a questão de como o nosso território se organiza, que é a questão de, muitas vezes, falta de saneamento, que é um serviço básico na cidade. Então, a gente ainda tem cidades que não têm ali 100% de coleta e tratamento de esgoto. Que essa reflexão sirva para a gente lidar desde os nossos problemas ali mais, digamos, da nossa origem, os nossos problemas ali que são básicos, né, até a gente conseguir chegar nessa questão da discussão das tecnologias, como elas melhoram a nossa vida, mas a gente tem que fazer essa tarefa. Tem que voltar para trás. A gente tem que fazer essa tarefa de reflexão realmente, em que contexto, que diagnóstico que a gente tem da nossa cidade,
com o que a gente está trabalhando, né? E realmente pensar nessas ações transversais, igual a gente estava discutindo da mobilidade. Se eu tenho um bairro que ele tem os principais serviços próximos de mim, eu não preciso ficar pegando o carro toda hora para acessar uma padaria, para ir no mercado. Isso eu também construo o que a gente chama de cidades mais saudáveis, né? De certa forma, eu estou incentivando o deslocamento a pé, mas aí para esse deslocamento a pé acontecer, as pessoas quererem se deslocar a pé, ela tem que ter uma calçada adequada, ela tem que ter uma calçada arborizada. Então, é realmente, quando a gente começa a pensar no todo, isso vai abrindo para várias ações, em que às vezes o objetivo, tinha um objetivo X, mas que esse objetivo X, ele se ramificou em vários outros, para eu chegar nesse objetivo X que eu tinha traçado lá no início, que, por exemplo, seria a questão da mobilidade. Então, eu vou abrindo esse leque. Então, eu vejo que as ações, elas têm que ser pensadas, na verdade, do macro para o micro, né? A gente discute muito também a questão dessa redução das desigualdades, que a cidade inteligente ela não seja um potencializador de desigualdade. Como que eu posso trazer essa população para participar mais das tomadas de decisão? Como que eu posso fazer uma população mais aguerrida do ponto de vista cidadão, participativo? Ela só vai conseguir, né? A gente só vai conseguir trazer essa visão quando ela se sentir parte desse sistema maior, em que as decisões, elas não vêm só dos gestores. Por que elas são pensadas só pelos gestores? Se vai impactar todo mundo. Eu acredito que muitas vezes os próprios gestores, às vezes por um despreparo, não tem todo este conhecimento, porque não tem jeito de ter todo esse conhecimento, para que ele possa pensar na cidade dessa maneira. Então, é meio que assim, o negócio já estava ali quando eu cheguei. Uhum. Então, para que eu vou mexer nisso? Porque a gente pensa sobre uma cidade horizontal e não na vertical, no sentido de, se a cidade ela é vertical, quer dizer que ela não tem mais para onde crescer para os lados. Então, ela vai ter que crescer para cima. E aí você tem uma quantidade maior de prédios, por exemplo, dentro de uma cidade. Você vê, por exemplo, a China, você chega em Xangai, algum outro país, que não tem mais para onde crescer para os lados. Você tem as praças suspensas, você chega lá, você tem uma praça aqui em cima, você olha para baixo, você tem uns 20 andares de um prédio lá embaixo. Uhum. Então, você tem uma baita de uma praça que está suspensa ali, sabe? Então, é nesse sentido que a gente acaba pensando quanto mais eu vou indo até chegar no limite do município, eu vou construindo. E aí, se você for pensar no Brasil, eu tenho lugar pra caramba para construir ainda. Mas nesse processo, muitas vezes a gente teve ocupação de áreas ambientalmente frágeis, a gente tem vários impactos ambientais que aconteceram nessa dinâmica. Você tem um monte de área de preservação que fica no centro da cidade, que eles colocam e falam, como é que o coitado dos macaquinhos come ali se não tem para onde eles correrem? E a densidade não está necessariamente associada a uma verticalização excessiva. Quando você olha, por exemplo, a paisagem de Barcelona, sem grandes edifícios. Muitas vezes a gente conseguindo ter um modelo de ocupação diferente, quando a gente pensa, porque basicamente Barcelona ela tem um traçado, um desenho da quadra, em que a quadra é ocupada. Foge um pouco da ideia que a gente tem do lote individual, que é muito característico da nossa urbanização, né? Tem um projeto, tem um desenho para a quadra. O edifício se encaixa nessa quadra. Então, não tem muito aquela ideia do lotezinho individualizado. E no centro, a ideia, né, do Cerdá era a questão das áreas verdes no centro das quadras. Então, área verde próxima de todo mundo. Onde você olha e fala assim, é uma cidade que você tem muito mais área verde e com muita qualidade de vida. E aí entra na parte das cidades humanas. Pensando em, né, você fala sobre
segurança, mobilidade, meio ambiente, economia. Se a gente fosse pensar num maior desafio ali, você pensaria no quê? Você fala, cara, disso tudo, eu acho que o maior desafio de uma cidade tem para colocar esse ponto da cidade inteligente, qual seria? Eu acho, assim, a governança participativa, em que a gente vê esses países, essas cidades, na verdade, que aparecem muitas vezes como referência de cidades inteligentes. Elas, de certa forma, incentivam e dão ferramentas para que o cidadão seja mais ativo nesse processo de decisão. Seria um condensar as informações tudo em um lugar só. Não necessariamente, mas, por exemplo, quando eu penso, por exemplo, Barcelona tem uma plataforma em que alguns projetos que são propostos para a cidade, eles ficam disponíveis e a população pode avaliar aquele projeto, ela pode analisar antes do projeto acontecer, ela pode opinar. Então, existem fóruns, existem debates, tudo isso no meio digital. A prefeitura de Recife também, ela foi até premiada justamente porque ela conseguiu colocar a cidade inteira dentro de um aplicativo. Então, você consegue fazer a maioria dos serviços de prefeitura tudo em um só lugar, não só dos serviços, mas ter acesso às informações que a prefeitura tem, que a prefeitura disponibiliza, e eu estou falando não só de poder legislativo, de poder executivo, de poder judiciário, também tudo dentro de uma única plataforma. Então, se eu for parar para pensar, não é um negócio absurdo, porque a gente já tem uma grande prefeitura da capital do Recife, que é enorme, que já trabalha dessa forma. E daí a gente pensa em como essa informação chega, porque a gente também tem que trabalhar com uma linguagem acessível a todos. Então, não é também só fazer a plataforma e se eu não tivesse letramento digital acontecendo. Por exemplo, se a grande parte da população não tiver acesso à rede Wi-Fi, muitas vezes gratuita, ela não vai conseguir acessar essas plataformas. Então, é um conjunto de ações que a gente tem que ir empreendendo nesse sentido. Então, acho que os desafios maiores nossos nesse momento é a gente pensar em talvez numa população mais participativa e que a gestão pública abra esse caminho para essa participação popular, essa participação social em que todos os grupos sejam efetivamente ouvidos, né, para reduzir justamente exclusões que a gente sabe que acontecem na nossa sociedade. Então, justamente redução de exclusão, redução de desigualdades e também essa questão do pensar, igual eu falei, o modo de cidade que a gente tem e o modo de cidade que a gente quer construir para o futuro, né? Essa reflexão, mas que realmente a informação chegue de forma clara para a maior parcela possível da população. Nossa, é que aí a cabeça vai longe. Porque quando você fala não só sobre cidades inteligentes, aí a gente, por exemplo, a gente está vivendo um boom de inteligência artificial, em que você começa a encaixar em muitas coisas. Então, por exemplo, esses semáforos que são inteligentes já estaria utilizando esse tipo de tecnologia. Do mesmo jeito que, por exemplo, você conseguir colocar tudo dentro de um aplicativo, você sim, através dessas tecnologias, você consegue ter uma absorção desses dados todos que a gente estava conversando no início da conversa e fazer a própria mineração desses dados para que eles possam trazer tomadas de decisões mais inteligentes também. Então, na verdade, você traz a tecnologia a seu favor, mas não é só a utilização de tecnologia, porque se você fala sobre as pessoas em si, sobre como essas pessoas vão agir, aí eu acho que aí a conversa fica, eu falo que o buraco fica mais embaixo. Porque você fala sobre cidades humanas, que é você trazer essas pessoas para um convívio, você diminuir desigualdade, você fala sobre acessibilidades, por exemplo. Existe alguma cidade
em que tenha, por exemplo, essa regulamentação, tem esse selo, por exemplo, numa cidade que seja, não falo 100% acessível, porque é humanamente impossível, mas que tenha uma acessibilidade para pessoas com deficiência, por exemplo? Dentro dos indicadores cidades sustentáveis e até mesmo serviços urbanos e qualidade de vida, né? A gente tem indicadores relacionados a essa questão da acessibilidade também. Então, são indicadores que são analisados também nesse processo, né? Não tem um selo específico só da acessibilidade em si, né? Mas a gente tem vários normas e parâmetros em que a gente consegue analisar esses aspectos de acessibilidade, né? Que a gente também poderia pensar, né, nessa questão de cidades mais humanas, acessibilidade como um desses elementos, né? Aí a gente fala também de áreas verdes, quanto de área verde tem dividido pela população, né, em termos de metragem mesmo quadrada. Tudo isso faz com que a cidade seja mais humana, né? Então, o aspecto humano está relacionado desde a micro, como eu falei, até a macro escala. Então, desde a condição da calçada que eu tenho, dos dispositivos que possibilitam a acessibilidade para pessoas com diferentes deficiências, né? Desde, por exemplo, uma deficiência física, intelectual. Então, eu tenho já disponíveis vários dispositivos que eles podem ser empregados na cidade para garantir essa maior acessibilidade. Mas isso também passa por uma questão de conscientização de tudo isso, que a acessibilidade ela é um dever ali da cidade, né? Então as cidades devem ser pensadas a partir disso, então melhorias, projetos. Que todas as cidades que aderissem a esses projetos de cidades inteligentes, elas deveriam então ter uma comissão multidisciplinar que tivesse esse olhar para a cidade inteira. Exatamente. Porque se você fala, por exemplo, sobre acessibilidade, eu vou dar um exemplo. Aqui em Poços você tem um semáforo sonoro. Uhum. Então você aperta, ele fica apitando. Uhum. À medida que ele vai chegando mais perto, ele muda o tipo de apito, Uhum. que, por exemplo, para uma pessoa que tem uma deficiência visual consiga atravessar. Mas não tem, por exemplo, um dispositivo para um surdo cego. Que é uma bolinha embaixo que fica girando, a hora que ela para de girar, ou a hora que ela começa a girar, é o tempo que você tem para chegar, por exemplo, do outro lado da calçada. E a gente fala sobre pisos táteis, por exemplo, dentro de calçadas. Só que, no caso, é uma equipe multidisciplinar para conseguir olhar, porque como é que a gente vai olhar para a parte ambiental, para a parte tecnológica? Aí você vai ter que trazer especialistas de tecnologia para poder juntar e conseguir ter esse olhar. Exatamente, esse é o grande X da questão. Eu acho que essa é a parte mais difícil, você trazer essas pessoas que possuem este tipo de conhecimento. Existe cursos de formação, mesmo que sejam pós-graduação, alguma coisa assim, que seja voltado para esse tema? Existe hoje no Brasil? De cidades inteligentes, já tem vários na área, cidades sustentáveis, aí a gente tem tanto cursos de especialização, quanto cursos mesmo mais com esse viés de atualização em relação ao tema, né? Que você não precisa ter uma formação específica na área para conseguir acessar esses cursos, até mesmo cursos pensados para o enfoque do gestor urbano, para trazer essa visão, né, que muitas vezes só quem é específico da área acaba tendo, então esse compartilhamento de conhecimentos. Mas realmente o ideal quando a gente pensa nessas, seja o modelo de cidades inteligentes, cidades sustentáveis, é justamente entender que há soluções para os problemas e o planejamento ele tem que passar por diversas áreas de conhecimento, né? E que
que essa equipe multidisciplinar, a ideia é que ela possa chegar em soluções mais assertivas nesse sentido, porque cada um vai contribuindo com sua visão, com a visão que é específica que da entra área, esse né? papel importantíssimo do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo, para que possa vir trazer. Que seriam, se você for pensar, que teriam esse papel fundamental dentro dessa equipe multidisciplinar para poder trazer. Que se você for pensar, né, os órgãos de planejamento, né, terem essa profissionais com de múltiplas formações, né? O historiador, o da biologia, o arquiteto, o engenheiro civil, o engenheiro ambiental, o sanitarista, o agrônomo, e daí o geógrafo, todos vão ter ali uma contribuição a dar em relação à visão de cidade, de como a cidade se organiza, os múltiplos sistemas que formam essa cidade. Então, aí eu penso o seguinte, é um trabalho em que, teoricamente, eu acredito que já deva se trabalhar dentro das faculdades para que esses profissionais já saem de dentro das faculdades já com esse assunto. Porque se você fala, por exemplo, para um agrônomo que vai cuidar de uma plantação de café, mas aquela plantação de café, à medida que a cidade ela vai chegando perto, ela sofre um impacto profundo em cima daquilo. Então, você ter esse conhecimento, ele vai fazer diferença dentro do teu trabalho. Do mesmo jeito que a gente pega, por exemplo, para áreas de saúde e tudo mais. E aí, pensando, né, no nosso público, são os engenheiros, arquitetos, que habilidades e competências profissionais você acha que eles precisam ter para conseguir desenvolver mais esse olhar, mais esse papel? Eu acho que é justamente buscar esse conhecimento que foge um pouquinho, às vezes, da sua área específica de formação ou de atuação. A gente vê, né, nesse mundo conectado, que tudo acontece tão rápido, que a gente constantemente tem que estar estudando, lendo sobre múltiplos assuntos, mesmo que muitas vezes esse assunto não é da minha formação específica, mas às vezes tem um impacto no meu modo de vida, vai me impactar de alguma forma, né? Então, eu acho que é justamente conseguir ter essa visão plural, justamente buscando uma formação plural, né? Claro que você tem, mas principalmente quem quiser ir para essa área, né? Isso vai ser ainda mais necessário. Eu acho que já não é nem mais para quem quiser ir para essa área, porque você, como docente, se enxerga o tanto que esse tema é importante para todas as formações. Sim, porque a gente está discutindo sobre espaço, sociedade, sobre todos esses elementos, né, que caem diretamente no tripé da sustentabilidade, né? Então, quando a gente pensa, hoje em dia, por exemplo, o profissional, essas tecnologias que muitas vezes vêm lá do universo da computação, tá no dia a dia dele, mesmo que lá no início da sua formação não era algo tão próximo, mas esse profissional ele acaba tendo que se atualizar, porque hoje em dia as áreas vão influenciando umas nas outras, né? Então conseguir ter essa visão plural e eu acho que o engenheiro já traz isso muito na sua formação, essa diferentes áreas de conhecimento na sua formação é fundamental, fomentar ainda mais essa busca por esse conhecimento plural. Então, se a gente fosse pensar num conselho que você daria para quem estivesse começando na formação, seria: mesmo que se você não for para esse lado, que você tenha esse conhecimento, porque esse conhecimento vai fazer diferença total na maneira como que você vai construir ou desenvolver um projeto. Sim. Então, você pensa, por exemplo, numa cidade que está se descentralizando. Então, você pega, por exemplo, aqui em Poços, em que você tinha os poderes
públicos centrais, uma prefeitura central, então você tinha todos os serviços ali, e aí de repente ela sai daqui e vai para uma ponta da cidade. O engenheiro que for pensar nesse tipo de projeto, o arquiteto que for pensar nesse tipo de projeto, automaticamente ele tem que começar a pensar em mobilidade urbana, como é que essas pessoas vão se deslocar até lá? Por que essas pessoas se deslocariam? Aí vai ter pista suficiente para o tanto de carro? Quantas pessoas têm carro que vão ali? Onde é que essas pessoas vão estacionar? E aí você pega, por exemplo, o arquiteto que vai projetar todo esse prédio para que ele seja sustentável de acordo com a região e ele cause menos impacto. Eu penso muito nessa parte da arquitetura e da engenharia, sobre impactos ambientais também. Tem uma casa, ela fica num deserto, eu não lembro o nome do bendito do deserto. Ela é uma casa todinha espelhada, já viu? Ela é uma casa famosa. Pode ser que eu tenha visto, tem famosa porque você consegue alugar ela no Airbnb. Eles fizeram uma casa no meio do deserto, você aluga ela por Airbnb. É uma casa, ela é toda retangular, só que ela é inteirinha espelhada. Aí você pensa que a pessoa pensou e falou assim, para diminuir o impacto visual ali no meio. Mas quanto de passarinho que não deve bater naqueles espelhos e morrer? Quanto que aqueles espelhos não refletem de calor de volta para aquele ambiente? Então, foram espelhos fabricados na região? Ou será que eu tive um grande deslocamento para levar aquele material até lá, né? Então, e aí você pensa, está no meio do deserto, como é que essa água é tratada? Como que essa água não é tratada? Então, eu te dei um exemplo idiota de uma casa construída no meio do deserto, mas para entender que não é só construir um prédio. Então, hoje eu acredito que se você for pensar como um engenheiro, um arquiteto, a tua responsabilidade para esse olhar em volta todo da comunidade em que você está construindo um prédio, uma casa, alguma coisa, ele é muito maior. Sim. É a construção de cidade, na verdade. Quando você ocupa um lote, é construção de cidade que você está fazendo, numa determinada escala, né, de atuação, de intervenção, mas tudo é a construção de cidade, né? Então, você tem que estar ciente dessa responsabilidade, que é não só com o espaço onde aquela edificação vai estar, mas com todo o impacto que ela pode gerar, tanto para o entorno imediato, quanto para a cidade em si, né? A cidade, ela tem esses múltiplos sistemas que se interligam, né? E as edificações, de certa forma, conformam essa paisagem também. Então, a sua edificação nunca é vista de uma maneira isolada. Ela faz parte de uma paisagem, de um contexto maior, né? E você acha que arquitetos, engenheiros têm já esse olhar, os que estão saindo da faculdade estão já saindo com este olhar e eles se tornam profissionais muito diferentes, por exemplo, dos profissionais que foram formados há 20 anos? Porque a gente está falando sobre cidades inteligentes, você falou que é um tema muito novo, tem novo, 20 anos. Cerca de 20 anos, né? Um novo modelo de se pensar, uma nova forma de se pensar a cidade. Ao longo da história, né, a gente tem formações que elas vão se adequando ao contexto em que a sociedade vai vivenciando naquele momento, né? Então, é claro que hoje em dia nós temos demandas específicas do ponto de vista de se pensar de maneira mais sustentável. Se verificou que como era pensado muitas vezes no passado, algumas coisas precisaram e precisam ser revistas. Então, essa questão da formação, ela também vai se adequando às demandas em que o contexto atual, né, a contemporaneidade vai trazendo essas discussões. Então, é importante que hoje em dia a gente tenha essas discussões do ponto de vista da sustentabilidade, que modelos que foram adotados no passado, a gente viu que não deram certo e que a gente tem que buscar outras alternativas para aquela época, mas não dão certo para agora. Que quando a gente olha para o passado, hoje em dia a gente tem essa capacidade de análise, porque o modelo foi testado
e viu que não deu certo. Ou né? um pensamento tipo, eu vou construir agora, funciona para agora, mas será que daqui 20 anos vai funcionar? Então é claro que hoje em dia a gente já tem um pensamento, né, e uma formação que busca tratar essas demandas atuais, né? Quais são os problemas que nós temos que enfrentar atualmente? E justamente tentar possibilitar esse profissional essa visão plural, essa visão sistêmica, né, de que uma coisa interfere na outra, que não existem essas janelinhas de conhecimentos segmentadas, né, Que ali tá fechadinhas, que na verdade que esse conhecimento ele vai sendo permeado por outros. Então a formação ela acontece nesse sentido, levando em consideração justamente o contexto atual. Né? Olhando, fazendo essa análise crítica para o passado e, de certa forma, já tentando, né, pensar no futuro. Né? Eu acho que o fato de você hoje ter a tecnologia a seu favor para recolher esses dados e para conseguir fazer o tratamento deles para tomada de decisão, e eles já vão te olhando e falando, dá para traçar projeções, não vai ter mais isso, daqui a pouco os carros são assim, que nem você fala, vamos falar sobre carros elétricos, maravilha, super sustentável. Mas quanto estamos preparados para que sermos 100% elétricos? Um carro 100% elétrico, maravilha, você tem uma diminuição de poluição. Porém, ele gasta mais energia. E aí, a cidade ela consegue fazer a geração de energia para que a gente possa todo mundo ter carros elétricos? Né? Então, olha, gente, isso é uma tendência, isso vai continuar. Olha os dados aqui. E eu não estou falando só de dados de aumento de vendas de carro. Mas as pessoas estão, sim, utilizando muito mais esse tipo de veículo e tal. Então, vamos nos preparar para que a gente possa ter essa demanda de mais utilização de energia lá na frente? Vamos. E aí, mas que tipo de energia que a gente vai gerar? Você entendeu? Justamente esse pensamento global, que eu acho que... E de futuro. Que os profissionais, né, e principalmente os especialistas, precisam ter, né, que é justamente ações e projetos a curto, médio e longo prazo. Algo que muitas vezes a gente não vê acontecer, né? Quando a gente pega e estuda outras cidades, a gente acaba pegando muito como referência a Europa, mas a gente vê compromissos, muitas vezes, que são assumidos por gestores, compromissos que são assim, daqui 15, 20 anos. Porque não tem muito essa visão segmentada das gestões igual nós temos dos 4 em 4 anos de gestão pública, né? Então, quando um gestor ele está num determinado cargo, né, de poder, ou que seja cargo político, muitas vezes ele acaba assumindo compromissos do ponto de vista da sustentabilidade. Vamos diminuir a emissão de gases poluentes até tal data, né? Mas aí o que acontece? Justamente o como, porque o como, quando a gente faz essa pergunta, o como, justamente desse como é que nascem os projetos, os planos a serem implantados em diferentes períodos, né? Visando, claro, esse objetivo final. Então, a gente também tem que mudar essa forma de pensar o planejamento para esse imediatismo que a gente costuma ter para essas ações a longo prazo. E você acredita que todas as cidades possam ter, então, projetos de cidade inteligente? Todas? Acredito que sim, assim, em diferentes escalas, igual eu falei, a ideia é nunca fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de soluções, sempre uma abordagem em termos de diagnóstico, primeiro um diagnóstico local, uma leitura local para se entender qual o contexto que se está trabalhando, mas sim, a gente pode pensar principalmente quando a gente analisa a inserção, que nós estamos numa sociedade que é uma sociedade digital, né, que é permeada por essas formas
de comunicação da contemporaneidade, né? Informação e comunicação. Então, todas em alguma instância podem se valer dessas ferramentas. Claro, sempre levando em consideração a sua escala, né? O seu local, o seu lugar. Mas aí entra mais uma vez a importância de ter profissionais que são os que constroem essas cidades, arquitetos, engenheiros, agrônomos, né? De terem profissionais que cada vez mais pensem em projetos globais. Eu estou construindo uma casa aqui, mas eu tenho que pensar nessa casa daqui 20 anos, daqui 30 anos. Eu tenho que pensar na fundação disso aqui. Aí você fala na manutenção. Nas cidades resilientes. Por que numa enchente aquela casa ficou em pé e as demais não? O que aquela casa tem de diferente que as outras não tiveram, que fizeram ela permanecer em pé? Nós vamos trabalhar com as exceções, então vamos partir do princípio que todas as cidades poderiam ter uma enchente, sofrer uma enchente ou não. Então, que tipo de cidade que eu estou construindo para o futuro? E eu acho que se fosse pensar numa cidade construída do zero seria muito mais fácil, mas principalmente para esses profissionais, que é o público do podcast principalmente, começar a ter um olhar sobre o seu trabalho. Peraí, como é que eu estou desenvolvendo o meu trabalho pensando justamente em que não dá para mais construir uma casa e ir sozinha e achar que ela vai ser sozinha naquele terreno eternamente. Tem que realmente ter essa visão global, entender que o impacto que você gera aqui muitas vezes é uma reação em cadeia, né? E ao longo da história, as cidades já foram planejadas do zero, né? Seguindo diferentes conceitos. Cidade-jardim, a cidade modernista, Brasília foi pensada dentro desses princípios modernistas, então é natural que, de certa forma, ao longo do tempo, esses modelos surjam, que eles também são fruto de um certo pensar da sociedade num determinado período, né? Então, mas eu acho que hoje, mais latente, assim, para a gente, é justamente pensar essa cidade que não... nesse território existente, né? É o desafio maior. No caso, seriam esses profissionais serem essenciais, né, com bastante conhecimento, para que hajam políticas públicas que levem as cidades a serem mais, não falo inteligente, mas aí entra evoluída. É uma cidade que é evoluída, você tem pessoas evoluídas que moram nelas, e aí você tem uma evolução de tudo, de todos os serviços ali dentro. A gente passa por várias instâncias, né, da governança mais transparente, participativa, a gente passa por uma economia mais inteligente, aí a gente poderia pensar nas parcerias que muitas vezes público-privadas que acabam ajudando no desenvolvimento de ideias, projetos, parcerias, por exemplo, entre instituições de ensino que muitas vezes acabam gerando conhecimento e sendo esse catalisador de conhecimento e que às vezes é difícil chegar até a escala que atinja a população diretamente, então a gente poderia pensar nessas parcerias. A gente poderia pensar na questão da população, né, ensino de mais qualidade, justamente para trazer essa população mais próxima desses processos participativos. Então, vários temas. Seria, por exemplo, um inicial, por exemplo, numa cidade. Se a gente fosse pensar hoje num projeto inicial para que a gente pudesse meio que começar a solucionar essa questão, seria, por exemplo, essas criações das cidades das inovações que tem dentro das cidades, que são, por exemplo, os polos tecnológicos, que você tem ali essa colaboração político-privado, de universidades e tudo mais. Então, você teria... Eles podem ser. É difícil a gente apostar. Seria um começo? Pode ser um começo, porque a gente sempre tem que avaliar a situação local. Porque, às vezes, isso é cabível numa determinada cidade, talvez não seja cabível naquele momento em outra,
né? Então, sempre tem que se analisar o contexto local. Mas é uma possibilidade, principalmente quando a gente pensa nesse desenvolvimento dessa tecnologia e como elas podem chegar mais facilmente, né, à população, ou até mesmo a questão da escalabilidade, né? Você conseguir ter soluções que surgem aqui, elas podem ser reproduzidas numa escala maior. Então, os polos tecnológicos, eles podem ser, sim, uma ferramenta para justamente a gente caminhar, né, no desenvolvimento econômico e até mesmo no desenvolvimento social, porque muitas vezes esses polos tecnológicos, eles podem ser atrativos da própria população para aquela área de conhecimento, né? Então, trabalhar com diferentes áreas de conhecimento também. A gente vendo, né, alguns polos tecnológicos, eles também trabalham com muitas áreas verdes, áreas de equipamentos públicos, que possibilitam essa integração com a cidade, né? Não sendo no sentido isolacionista, né? Mas justamente você criar um espaço que a população possa acessar esse espaço, né? É coisa pra caramba. Mas se a gente fosse pensar e falar assim, ó, um caminho, por onde que a gente começa? Seria por onde? Olha, eu acho que... Tendo essa visão de arquiteta. Eu acho que primeiro a gente tem que ir naquela questão que eu falei de se pensar esse uso do solo, de como as atividades acontecem, como que a cidade ela é setorizada em função dos usos. Alguns estudiosos, o Jan Gehl, que é um arquiteto dinamarquês, ele escreveu um livro que chama Cidade para Pessoas. E é muito bacana porque ele traz várias diretrizes que é justamente pensar a cidade na escala da pessoa. Porque há muito tempo a gente fez uma escolha em termos de planejamento que é pensar a cidade em função do carro. Pensar a cidade na expansão do sistema viário, né? E ele fala, vamos pensar a cidade na escala, que a cidade seja atrativa para as pessoas, com diferentes faixas etárias, diferentes condições sociais, diferentes raças, diferentes etnias, que ela seja atrativa para todos, né? E daí a gente passa pela questão da acessibilidade, a gente passa em ter eu conseguir, né, se possível, morar perto do meu trabalho, ter um deslocamento mais curto, que às vezes eu posso fazer a pé, que eu posso fazer de bicicleta, que eu vou gastar menos tempo fazendo esse deslocamento, em contrapartida eu tenho mais tempo para lazer, eu tenho mais tempo para estar com a minha família, né? Então eu acho que passa justamente um primeiro momento se pensar como a cidade ela está funcionando, como que ela está organizada, que problemas que decorrem desse tipo de organização, como que está a nossa legislação, o que é permitido, o que não é permitido, por que às vezes a gente tem legislações tão rígidas, zonas estritamente ou áreas estritamente residenciais, que se você passar num período noturno, não tem ninguém. É totalmente inseguro, né? Aquela sensação de falta de segurança, e que vários planejadores, né, e estudiosos da área já apontaram que, na verdade, quando você tem uma cidade que ela tem essa mescla de usos diferentes, ela acaba sendo mais segura. Porque você tem pessoas deslocando-se em diferentes horários, tem aquele que sai de manhã, que vai se deslocar naquele horário, tem o que acessa o comércio à tarde, um serviço. Então, você tem uma cidade que ela está sempre viva, dinâmica, isso traz mais segurança. Então, assim, acho que as cidades, a partir do momento em que decidem trazer olha, a partir de hoje a gente vai trazer essas normativas para cidades inteligentes. Então, acima de tudo é uma conversa com profissionais capacitados para que eles consigam pensar nesse projeto todo. Então, mais uma vez, ficaria como dica para quem está no começo de carreira ou quem está nessa carreira. Gente, vamos olhar para esses cursos que são importantes e que isso vai ter um impacto direto no seu trabalho. E que esses profissionais que são capacitados, né, eles comecem a trazer esse questionamento para dentro das prefeituras e falar, por que a gente não pode ter esse olhar, né?
E a gente fica pensando sobre as cidades, como é que eu vou trabalhar mobilidade urbana se eu não tenho mais onde para crescer, faixa para crescer? Vamos pensar, pode caso tem um rio no meio, que a gente vai fazer, construir uma rodovia por cima daquele rio, Que a história já mostrou que dá errado essa solução. Você entendeu? E começar a pensar nesse projeto, essa visão essa global. Transformação de cidade, realmente. É transformar as cidades que a gente tem com as ferramentas que nós temos disponíveis nesse momento. A gente tem hoje em dia várias ferramentas disponíveis. Muitas, se você for parar para pensar em cima de, nossa, dá para fazer uma lista enorme de atitudes que você pode colocar dentro das cidades e que isso vai trazer um impacto positivo, que é o que a gente quer. Você quer qualidade de vida. Você não quer mais morar num lugar em que você tem que andar todo gradeado porque você não tem a mínima condição de sair para a rua à noite, ou eu ter que depender somente de home office porque o deslocamento é longo. Vou gastar muito tempo. Eu vou gastar muito tempo, mas ao mesmo tempo, se eu fico de home office, eu não tenho interação social, isso pode causar uma depressão. Então, assim, pensar soluções de forma que elas não vão trazer um prejuízo futuro. Esse seria se a gente fosse definir em poucas palavras essas cidades inteligentes. Justamente, pensar nas ferramentas que a gente tem à disposição, esse contexto social, né, econômico, ambiental de cada cidade, específico de cada cidade. Então, é sempre muito importante essa visão muito específica de cada cidade. Isso vem por meio de análise, de diagnósticos. Porque uma coisa que eu sempre friso com os meus alunos não é a ideia de fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê uma solução em outra cidade que a gente acha que daria super certo na nossa, e não vai dar, porque temos contextos diferentes. E também pensar nessa questão que sempre, quando a gente pensa em algum modelo de cidade, algum novo paradigma, a população ela tem que ser o norte. O norte. Ela tem que ser o objetivo. Entendi. Então, ela tem que estar inserida em todos os processos, porque quem melhor do que a população para saber do que a cidade precisa? E a maioria dos políticos fala, imagina que eu vou abrir para a população, tanto de coisa que esse povo não vai vir falando por cima, né? E cada um tem uma vivência, cada um tem a vivência do seu bairro, cada um tem a sua visão da cidade, o que é necessário, o que não é necessário, o que de repente, né? A gente sabe que muitas vezes os recursos financeiros são escassos, né, em termos de gestão pública, né? Então, como que eu posso usar esse recurso de uma maneira mais inteligente? Ô Ju, e se você for falar agora para os engenheiros e arquitetos de prefeituras e falar por onde que eu começo, um primeiro curso, um primeiro conhecimento, o que você falaria para eles? Eu acho que é muito interessante para quem estiver inserido em cargos, né, em posições que são relativas à cidade, funcionamento da cidade, é sempre buscar capacitação na área, né? Buscar muitas vezes formações específicas para gestores públicos. Se de repente eu não tenho uma visão tão global de cidade, como que eu posso adquirir essa visão? Né? Buscar muitas vezes, igual eu falei, tem cursos de especialização, tem cursos de atualização que vão, né, mesmo que às vezes num primeiro momento um pouco mais superficial, mas vão abrir, realmente entender essa visão global, essa visão dos sistemas integrados. Então, sempre buscar realmente capacitação que venha trazer um conhecimento que você não tem naquele momento e que você muitas vezes naquele cargo que você está desempenhando você enxerga como fundamental. Detectei que eu não tenho conhecimento nessa área, então vou buscar para, né, desempenhar ali um serviço adequado de acordo com cada cargo. Então, eu acho que a capacitação, nessa busca por conhecimento, ela tem que estar presente em todos os profissionais. Se você fosse dar um conselho para prefeitos, gestores, seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa.
a gente não necessariamente precisa saber de tudo. Nem tem como. Né? Nem tem como. Mas eu acho que a gente tem que realmente buscar. Quando a gente viu essa lacuna, né? Opa, é um ponto ali de partida. E entendendo que todo esse compromisso que, de certa forma, os gestores assumem, né? Prefeitos, de certa forma, a partir do momento que eles são eleitos, eles assumem esse compromisso. Então, nesse sentido de buscar esse conhecimento, ter pessoas capacitadas também à sua volta que venham trazer essa visão que a gente pretende que todas as cidades e os órgãos de planejamento tenham, né, que é realmente essa visão transversal do conhecimento, né, que ele vai permeando várias áreas. E vai colaborando e melhorando a vida da população, dos animais, das florestas, dos rios. É um benefício para a população toda. Ô Jô, legal pra caramba o tema, é um tema assim, que nem a gente falou, dava para picotar ele num monte de pedacinhos e a gente ter essa conversa, mas acho que para as pessoas começarem a entender o tema, eu acredito que foi uma conversa bem importante. Quer deixar algum recado? Eu espero que tenha contribuído, né, para pelo menos despertar, né, a curiosidade, de repente, para um tema que não tinha, ou nunca tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido falar, mas não sabia muito o que era. Eu acho que esse despertar, ele é a chave para muita coisa, né? Para a gente buscar novos conhecimentos, para buscar novas formações, para se aprofundar, de repente, em áreas que já trabalha e ver ali, olha, de repente isso aqui tem um link direto com a minha atuação. Eu acho que é justamente a gente ter esses insights que surgem, e é um conhecimento, né? que assim, ó, não é desperdiçado. Então, assim, ó, mesmo eu, como não arquiteto, engenheiro, alguma coisa, eu ainda te trouxe, assim, vários pensamentos, falar, eu consigo trabalhar e pensar nisso e poder chegar lá no poder público e falar, e aí, o que vocês estão fazendo? Exatamente. Então, assim, vocês estão vendo, né? Esse é o primeiro podcast da segunda temporada do Podeng e Asseia. Então, para vocês que são entusiastas, engenheiros, arquitetos, agrônomos que são entusiastas nesse tema também de cidades inteligentes, olha o tanto de coisa bacana que a gente veio trazer hoje. Então, agradecer mais uma vez ao CREA de Minas Gerais, junto com a Asseia, que está trazendo um monte de tema. Então, você está vendo que o primeiro já foi legal pra caramba, imagina os outros, e a gente espera pelos próximos, não deixem de assistir. Ju, muito obrigada por estar aqui, por trazer todo este conhecimento. Então, assim, é admirável, fiquei encantada com tanta coisa que você trouxe. Obrigada. Eu, particularmente, adorei nosso bate-papo, espero que você tenha gostado. Eu adorei também. Confesso que não sou muito familiarizada com esse universo dos podcasts, mas adorei a experiência e eu espero poder ter contribuído de alguma forma. Não, contribuiu demais e espero que você volte. E agradeço o convite, estou à disposição. Obrigadão, obrigada, gente, até o próximo episódio.